Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa aula. Bem, como nós já conversamos anteriormente, essa é a parte 3. Prometo para vocês que é a última parte, nós vamos realmente falar de conceitos aqui sobre os algoritmos. Nas próximas sessões, nós já vamos realmente colocar a mão na massa, então podem ficar tranquilos. Bem, então nessa aula de hoje, continuando os conceitos que nós vimos anteriormente, nós vamos falar um pouco sobre o algoritmo SVM, que é um algoritmo extremamente interessante. Ele é muito utilizado em N aplicações, hoje ele compete, vamos dizer assim, com as redes neurais de modelo de utilização para classificação, então ele é muito interessante para classificação e regressão também. Vamos conversar um pouco sobre as redes neurais artificiais, vamos ver o que são as redes neurais artificiais, né, como existe essa concepção das redes neurais artificiais, e vamos falar também um pouco sobre o Deep Learning, né, quais as características existem no Deep Learning e o porquê que o Deep Learning é muito utilizado atualmente. Bem, pessoal, então o primeiro algoritmo que nós vamos conversar aqui será sobre o SVM, Support Vector Machines, ou máquinas de vetores de suporte, traduzindo, né, para o português. Bem, falando de maneira geral o que é o SVM ele pode ser utilizado tanto como classificador, que normalmente é o mais utilizado, quanto modelo de regressão também. Bem, o que o SVM faz, falando de uma maneira mais geral, o que ele faz é o seguinte, ele vai encontrar qual é o hiperplano de separação entre os dados, ele que garante a maior separação entre os dados. Então é isso que ele faz, ele tem um conjunto de dados, ele vai identificar aí qual que é esse hiperplano, aqui no caso, como são duas dimensões, ele vai encontrar quais são esses vetores de suporte, que são esses valores, né, que vocês estão vendo aí que passam pela linha tracejada, e vai nos dar qual que é esse valor que vai nos dar a maior separação entre os dados, vai nos dar essa maior distância de separação entre os dados. Então, o que o SVM faz é isso, ele vai pegar esse conjunto de dados, vai encontrar lá esses vetores de suporte, vai fazer essa álgebra linear, que nós vamos dizer assim, eu não vou entrar tanto aqui nesse aspecto de exatamente como que ele faz essa maximização dessa distância entre os vetores, pessoal. Só vou passar mais por alto mesmo, que não é o caso dessa disciplina. Então, a ideia do SVM é encontrar essa maior separação entre os dados. Nós vamos ver aqui como um exemplo de como que ele faz isso, mas tudo isso num nível mais alto, sem entrar exatamente na álgebra linear dessa separação, ok? Então, pessoal, para mostrar para vocês um exemplo de como o SVM funciona, imagine aqui que nós temos aqui esse nosso banco de dados, onde eu tenho a altura e o peso de várias pessoas. Vocês já viram também que nós utilizamos algo próximo também nos outros exemplos, né? Que fica bem didático, então acho que fica interessante. Então, como vocês já viram, o SVM ele também é um algoritmo supervisionado, onde eu tenho as entradas, né, altura e peso das pessoas e tenho a saída como uma classificação. Então, estou classificando baseado na altura e peso, se é uma mulher ou se é um homem. Então, esse aqui é o nosso dataset que nós vamos trabalhar aqui para mostrar para vocês como o SVM funciona. Bem, então aqui, pessoal, nós plotamos aqui esses dados, né, os dados que vocês viram lá. Então, eu tenho aqui um grupo de pessoas, né, correspondente às mulheres e um grupo de pessoas correspondente aos homens. Então, vocês estão vendo que nós batendo o olho aqui, a gente já consegue fazer essa diferenciação, mas vou mostrar aqui como o SVM faz essa classificação, essa separação entre esse conjunto de dados. Bem, como vocês estão vendo, eu tenho aqui no eixo Y os quilos e no eixo X eu tenho lá a altura, né, em centímetros das pessoas. Então, pessoal, imagine o seguinte, imagine que agora, vocês já viram que eu plotei esses dados, né, de entrada e saída, e tem agora um novo dado que esse meu algoritmo não conhece, e eu quero classificar entre pertencente à classe dos homens ou à classe das mulheres. Lembrando aqui, pessoal, que aqui está até errado, se vocês analisarem aqui o eixo, era para ser o eixo Y, né, como sendo o peso, e o eixo X como sendo a altura das pessoas. Então, esse aqui vocês podem considerar que isso aqui está equivocado, esse gráfico. Bem, então voltando aqui, então imagine que eu mostrei ali um novo dado e eu não conheço esse dado, né? Não conheço a que classe essa altura e peso da pessoa, a que classe ela participa, né? A que classe ela pertence. Então imagine o seguinte, eu poderia criar aqui, traçar uma linha qualquer aqui que ia simplesmente dividir esse meu banco de dados, né? Eu ia encontrar que, por exemplo, aqui, esse novo dado seria pertencente à classe dos homens. E se eu, por exemplo, traçasse uma outra linha, bem, então o que o SVM faz? Como vocês estão vendo aqui, ele vai encontrar qual que é o maior plano de separação entre os dados. Para isso, ele vai identificar lá quais são os vetores de suporte, ou seja, quais são os dados, né, que estão lá
que estão na fronteira, né, esses meus dois datasets, e vai encontrar qual que é o hiperplano que garante a maior separação entre esses dados. Então aqui vocês podem ver que esse é o hiperplano que garante a maior separação dos dados. Então é isso que esse SVM vai fazer. Ele vai encontrar qual é esse plano que garante a maior separação entre os dados. E analisando pelo SVM, nós vamos encontrar que existe essa distância entre o vetor de suporte, né, vamos dizer assim, dessa distância, desse valor que está na fronteira, até o ponto médio desse vetor, desse plano, né, ou seja, o plano de separação. Então, nós temos essas duas distâncias, e essa distância de separação entre esses dois datasets, baseado pelo hiperplano de separação, tem um nome de margem de distância. Então, utilizando o SVM, nós podemos ver que encontrando esse maior plano de separação entre os dados, né, nós classificamos corretamente esse dado como pertencente à classe dos homens. Então é assim que o SVM funciona. Ele vai partir de um conjunto de dados supervisionados e vai encontrar o maior plano de separação entre esses dados. Bem, nós já falamos ali anteriormente do SVM, então vamos falar agora um pouco sobre as redes neurais. O primeiro elemento que nós vamos falar, para compreendermos melhor o que são as redes neurais, são os neurônios, né, que são as menores unidades que nós temos, esses neurônios artificiais. Esses neurônios artificiais, eles possuem o nome de perceptron, ou seja, é a menor unidade que nós temos em uma rede neural. Com esse perceptron, a gente já consegue fazer algumas classificações, principalmente quando os dados são linearmente separáveis. Apenas com o perceptron, a gente já consegue fazer algumas classificações interessantes. Logo, lógico que nós não temos quando nós juntamos vários desses perceptrons, nós conseguimos ter uma possibilidade de classificação muito maior, nós conseguimos capturar características muito maiores. Mas com esse perceptron, a gente já consegue, com apenas um perceptron, a gente já consegue ter algum tipo de classificação. Bem, mas o que é esse perceptron? Como vocês estão vendo, ele é, colocando aqui novamente, pessoal, entre aspas, uma imitação do neurônio de nós seres humanos. Então nós temos ali vários valores de entrada, né, que no caso x1, x2, x3, xn. Temos os pesos que são, vamos dizer, que serão multiplicados por esses valores de entradas, que aí dentro do perceptron, isso aí também, pessoal, falando de um nível mais alto, né, não é exatamente dentro do perceptron, porque isso aqui é só uma representação gráfica, né, mas no perceptron nós vamos somar, fazer a multiplicação entre cada uma dessas entradas, vezes os pesos que cada uma dessas entradas possui, e vamos ter esse somatório. E vamos colocar também o bias, né? O bias é simplesmente para a gente conseguir, que tem uma variância dos dados, nós nunca vamos conseguir capturar. Então esse bias serve justamente para isso, para garantir que sempre nós vamos ter uma variância que nós não vamos conseguir capturar com esse elemento. Isso grosseiramente falando. Então nós passamos lá e encontramos esse somatório. A partir desse somatório, nós vamos ter a função de ativação. E essa função de ativação, ela faz exatamente o que o nome sugere. Ela vai ver em qual limiar que aquele somatório vai ativar ou não aquele neurônio. E a partir dessa ativação desses neurônios, de vários neurônios dessa minha rede, é que nós vamos conseguir capturar as características, porque aqui esses pesos vão ser ajustados baseados nessa ativação que nós vamos ter, nessa função de ativação. Então, o ajuste dos pesos captura as características dos nossos dados, né? Esses pesos ajustados, e dependendo dos pesos que forem ajustados, nós vamos ativar ou não aquele neurônio. E no final nós temos a saída. Então essa é a arquitetura geral de um perceptron, né, da menor unidade que nós temos em uma rede neural. Bem, então uma rede neural artificial, como nós costumamos chamar, ela é um conjunto de vários desses neurônios, desses perceptrons. Enquanto eu tenho, como eu disse para vocês lá, um perceptron, eu consigo fazer uma classificação, mas só quando eles são linearmente separáveis, né, quando o conjunto de dados são linearmente separáveis. Aí sim eu posso utilizar até um perceptron. Mas quando eu quero, ao final, ter uma classificação utilizando N classes com dados não linearmente separáveis, nós vamos utilizar as redes neurais artificiais, onde vocês podem ver que eu tenho aqui uma camada, que é a camada de entrada, onde eu tenho cada um dos valores de entrada. Tem ali essas setas que vocês estão vendo, são as conexões entre os diferentes neurônios de diferentes camadas, onde cada uma dessas setas pode representar ali o valor de um peso a ser ajustado por aquele determinado neurônio, e temos as camadas intermediárias, ou camadas escondidas. Aqui no caso, duas camadas, né? Camada 1 e camada 2. E temos ao final a saída dos nossos dados. Então, como vocês podem ver, uma rede neural artificial também é um modelo
de um algoritmo, né, de machine learning supervisionado. Não todas, né, como vocês viram lá, o autoencoder nós podemos colocar, mas essa rede específica, que aqui nós estamos simulando multilayer perceptron, ou seja, um perceptron com várias camadas, né, uma rede neural com várias camadas, essa aqui sim, ela é uma rede que nós precisamos mostrar entradas e saídas. Bem, pessoal, mas como que essa rede neural ela consegue aprender, né, com esses dados? Que eu vou dar uma visão geral para vocês. Essas redes neurais, principalmente essa aqui que eu estou mostrando para vocês, essa MLP, a parte de treinamento dessa rede, ela utiliza o backpropagation. O backpropagation nada mais é do que o próprio nome sugere. Nós vamos pegar ali aqueles dados de entrada, vamos passar por essa rede no sentido, né, direto da entrada para a saída e vamos calcular lá qual que é o valor previsto dessa saída. Então, nós vamos calcular de maneira aleatória aqueles valores de pesos, né, qualquer lá, e vamos encontrar uma saída baseada nos valores de entrada. A partir do momento que nós encontramos esse valor de saída, e nós temos o valor real, né, porque esse algoritmo, como eu disse para vocês, é um supervisionado, então nós vamos comparar o valor de entrada com o de saída. Vamos ver qual que seria, por exemplo, essa diferença, essa distância entre o valor previsto e o valor real. Então, o backpropagation é o seguinte, eu calculei essa distância, ou seja, o quanto que essa minha previsão está distante do valor real, eu volto na minha rede ajustando os pesos baseados nessa minha classificação. E isso eu faço para cada uma das linhas desse meu dataset, para cada uma das instâncias desse dataset. E faço isso várias vezes. À medida que eu vou fazendo isso, esses pesos vão sendo ajustados à medida de minimizar essa distância entre o valor previsto e o valor real. Assim eu consigo fazer com que todos esses pesos da minha rede possam ser ajustados de maneira a minimizar essa minha previsão. E à medida que eu consigo minimizar o erro na previsão, eu consigo, de certa forma, fazer uma generalização dessa minha análise, desses meus dados. Então, eu consigo mostrar posteriormente, nos dados de teste do meu algoritmo, consigo mostrar dados que essa minha rede ela não capturou ainda, ela não viu durante o processo de treinamento, consigo mostrar e ainda assim ter uma previsão bastante interessante sobre esses dados. Então, é assim que a rede neural ela funciona a partir do treinamento que ela foi submetida. Bem, então o que seriam as redes neurais em Deep Learning, né? Nada mais é uma rede neural em Deep Learning, como nós já conversamos, do que uma rede neural com N camadas intermediárias. Porque, como vocês podem ver, nós temos aqui várias outras camadas, não apenas duas lá ou uma, como nós mostramos anteriormente. Quando nós adicionamos mais e mais camadas intermediárias, como vocês podem ver ali, existem várias conexões entre cada um daqueles neurônios. À medida que nós temos ali várias conexões entre esses neurônios, nós temos vários pesos também. E à medida que nós temos vários desses pesos, as camadas, quando elas vão aumentando, cada uma dessas camadas passam a ter a possibilidade e a habilidade de capturar cada vez mais características mais importantes do nosso dataset. Então, por exemplo, quando nós vamos treinar lá para fazer uma classificação de imagens, à medida que nós vamos aumentando essas camadas vão ficando cada vez mais específicas. Então, as camadas iniciais, vamos colocar assim, elas eram responsáveis, por exemplo, para pelo menos identificar nas imagens padrões comuns de uma reta, de um traço, nesse sentido. E quando nós vamos aumentando a quantidade de camadas, os neurônios lá ao final e as camadas ao final já passam a identificar, por exemplo, características similares aos rostos humanos. Então, à medida que nós vamos aumentando as camadas, nós temos dando à rede a maior possibilidade de capturar características mais interessantes do nosso dataset. Daí o grande poder que nós temos ao utilizar as redes neurais em Deep Learning. Lógico, o que acontece, nós sempre temos que utilizar aquele trade-off. Se nós aumentamos ali a quantidade de camadas, vocês podem ver que existem muito mais pesos a serem ajustados. À medida que tem muitos mais pesos a serem ajustados, o processamento será comprometido, né? Então, daí nós temos sempre que fazer esse trade-off entre o processamento, né, dos nossos dados e o tempo de processamento dos nossos dados, podemos dizer assim, e o quanto que nós estamos dispostos a pagar para ter uma maior precisão nessa análise. Então, é isso aí que as redes neurais em Deep Learning podem ser vistas como. Então, pessoal, daí é a grande, podemos dizer assim, a grande importância das redes neurais em Deep Learning. Então, nós temos N aplicações, como vocês podem imaginar, das redes neurais artificiais. Nós temos, por exemplo, as redes neurais artificiais do tipo MLP, que foi essa que eu mostrei para vocês lá anteriormente. Temos as redes neurais recorrentes, que aí são aquelas redes neurais que vão utilizar não apenas os valores atuais que nós vamos mostrar para elas, mas características passadas. Elas são normalmente utilizadas em análise de séries temporais,
onde eu tenho um valor de um tempo atual e vou utilizar esse valor do tempo atual e valores passados para treinar a minha rede. Temos também as redes convolucionárias, que elas são muito utilizadas, por exemplo, para fazer classificação e análise de imagens. Então, as redes convolucionárias, onde nós passamos os filtros, por cada uma daquelas camadas ali, assim, as camadas de convolução, depois nós utilizamos os filtros para encontrar as características. Então, elas são muito utilizadas para esse tipo, né, de análise, principalmente em imagens. E temos as redes generativas adversárias, que são as redes hoje em dia muito utilizadas. Principalmente, pessoal, eu não vou entrar tanto aqui no detalhe, que não é o caso da nossa disciplina, mas elas são muito utilizadas hoje para gerar conteúdo a partir de algum dataset. Então, você pode, por exemplo, não sei se vocês já viram, né, criar pinturas baseadas simplesmente em algoritmos de Deep Learning. Então, elas conseguem, é uma rede, como o nome sugere, é uma rede, entre aspas, contra a outra, uma tentando criar uma imagem que a outra consiga, que ela não consiga distinguir se foi criada ou não por ser humano. Então, é uma rede muito interessante e bastante utilizada hoje em dia. Bem, pessoal, então nessa aula de hoje nós conversamos sobre o SVM, sobre as redes neurais e sobre o Deep Learning. Então nós vimos uma visão geral sobre essas características desses algoritmos que nós vamos empregar aqui. Na nossa próxima aula, aí sim, como eu disse para vocês, nós vamos começar a implementar boa parte desses algoritmos que nós conversamos anteriormente. Vou mostrar para vocês, né, como nós podemos empregar, por exemplo, o MLlib na classificação, no modelo de regressão e utilizar a MLlib no processamento dos nossos dados, utilizando esses algoritmos que foram mostrados anteriormente. Aguardo vocês.